Olá, meu nome é Felipe Baiadori e eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, modelagem flexural 3D da litosfera sob a ação de denudation diferencial na margem continental, com aplicação à bacia do Tucano. Então, o mapa à direita mostra a localização da bacia do Tucano, no nordeste brasileiro. É uma bacia onshore, correspondente a um braço abortado do rift do Atlântico Sul, para falar um pouquinho da história. Algumas hipóteses de trabalho são que a topografia original da bacia era plana e horizontal, antes da denudação dos sedimentos, que a curvatura da topografia é devida somente ao seu erguimento flexural, ou seja, que não houve compactação diferencial desses sedimentos, e que não há variação expressiva da espessura elástica efetiva ao longo da bacia. O nosso objetivo é determinar a espessura elástica efetiva da litosfera na região da bacia do Tucano, durante a fase pós-rift da bacia. E algo importante de ser reiterado é que o método adotado independe do uso de dados gravimétricos, como é frequente na literatura. Então, para descrever um pouco do método, a primeira fase do projeto consiste num teste 2D para validação. A nossa malha sintética 2D tem extensão de 400 km, com pontos espaçados a cada 800 metros, totalizando 500 pontos. E um vale central com largura de 30 km soerguido por flexura. A amplitude do vale, a profundidade do vale, seria de 1 km. Um fluxograma das principais etapas do procedimento adotado. A primeira etapa consiste em reconstruir a camada sedimentar denudada, utilizando a equação de difusão linear, onde Kf é a difusividade do sedimento. A segunda etapa consiste em calcular o efeito flexural da recolocação desse sedimento e reduzir a topografia soerguida. D seria a rigidez flexural associada à espessura elástica efetiva que nós desejamos. A terceira etapa consiste do cálculo da nova carga flexural, já que é um modelo iterativo, que consiste na subtração da topografia plana original pela topografia final da iteração anterior, e isso é feito um número pré-definido de vezes, que eu chamei de n. No final, nós realizamos a comparação entre a topografia final do modelo e a topografia plana original, que deveriam coincidir. Aqui nós temos uma sequência de gráficos ilustrando essas etapas. Então, essa curva sólida em preto corresponde à topografia soerguida inicial, com o vale aqui de amplitude 1 km e largura 30 km. A linha tracejada em vermelho corresponde à topografia original plana. No segundo painel nós temos a topografia final obtida na primeira iteração do modelo, depois da recolocação da carga calculada pela equação de difusão. No terceiro painel nós temos as topografias finais de iterações subsequentes, para um total de 5 iterações. E como nós podemos ver aqui no quarto painel, esse procedimento faz com que a topografia se aproxime progressivamente da topografia plana original. Nesse caso, a espessura elástica efetiva que nós usamos na redução da topografia pelo efeito flexural coincide com o valor correto pré-definido, utilizado no soerguimento da topografia, o que diz para nós que é possível restaurar, a partir desse procedimento, a topografia original plana. Então nós fazemos isso para um número de valores de espessura elástica efetiva, e como critério de seleção do valor adequado, selecionamos o valor que minimiza a carga sedimentar depositada fora do vale, porque para valores que não coincidem com o valor correto, a recolocação do sedimento se dá fora do vale também, o que não deveria acontecer, já que nós só removemos o sedimento do vale. O valor correto definido para a espessura elástica do teste sintético foi de 10 km, e o valor apontado pelo modelo iterativo, como nós podemos ver nesse gráfico, também foi de 10 km. Então, como conclusão, temos que o resultado do teste sintético 2D convergiu para o valor verdadeiro, 10 km. E é importante explicitar aqui o teste 3D e a subsequente aplicação à bacia do Tucano desse procedimento estão atualmente em fase de implementação. O impedimento principal nesse caso seria a falta de poder computacional devido à pandemia.
E como impacto, eu vou citar aqui que os resultados desse projeto podem ser utilizados como vínculos, né, de espessura elástica efetiva em eventuais modelos termomecânicos da evolução dessa bacia. Muito obrigado.